Quando o assunto é emagrecimento, muitos suplementos prometem resultados milagrosos. Mas quais funcionam de verdade? Suplementos que vale a pena consumir para emagrecimento é o nosso tema hoje, o Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Igor Brandão. Ele é nutricionista, biólogo e biomédico, mestre em saúde, especialista em nutrição clínica e esportiva, nutricionista do Lagarto Futebol Clube, professor de graduação e pós-graduação. Igor, que prazer te receber no programa. E hoje já teve até algumas conversas muito ricas aqui no programa. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vamos trazer outra perspectiva. Vamos lá. Muito feliz de conversar com você. E para começar, eu gostaria de abordarmos um pouco o cenário atual de suplementação. Nos últimos programas que a gente falou sobre isso, focamos um pouco em quais são os suplementos mais comuns, quais são os suplementos mais populares. Tem alguma novidade, alguma tendência no mercado que vale a pena a gente destacar? Olha, pensando em emagrecimento, para quem trabalha com pesquisa, não é tão novidade assim algumas coisas talvez que eu fale, mas para o público em geral, sim, existem algumas tendências aí que a gente tem que começar a ficar atento. Mas sim, eu me sinto a obrigação, sempre que eu vou falar de emagrecimento e suplementação, se eu não falar isso, eu não coloco a cabeça no travesseiro tranquilo. Que tudo que a gente fala, que a gente for falar aqui nesse bate-papo, as pessoas têm que ter, a real noção que suplementação, pelo menos é assim que eu enxergo, a suplementação para emagrecimento como sendo uma cereja de bolo. Então, eu vou falar que alguns suplementos, a pessoa vai pensar, caramba, eu vou agora comprar, vou começar a tomar e vou ter aquele resultado que ele falou. Se não tiver com um arrobo básico bem feito, não vai adiantar. Perfeito. Dito isso, pensando no emagrecimento, tem dois suplementos que eu acho que a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento, porque são suplementos que a gente já tem estudos, eu não diria assim, talvez estudos tão robustos, mas a gente tem assim, muitas meta-análises já, muitos estudos populacionais grandes, pensando em emagrecimento. Quando eu falo emagrecimento, basicamente assim, perda de peso e diminuição do índice de massa corpórea e diminuição da circunferência abdominal, que é o que a maioria das pessoas busca quando quer emagrecer, que seria a curcumina e o extrato de alho. Se são dois suplementos que eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque a curcumina muita gente toma pensando na questão de anti-inflamatório, da imunidade, que realmente é muito bacana, inclusive até, no caso, eu trabalho muito com futebol, então assim, no futebol a gente já tem muita utilidade já utilizando a curcumina para outras situações, não visando ele como termogênico, digamos assim, mas já existem aí vários estudos mostrando que a curcumina ela pode ser um aliado interessante aí na perda de peso e na diminuição da circunferência abdominal. O que a gente tem que tomar cuidado com a curcumina é a qualidade do produto que você está consumindo e a dosagem. Por exemplo, tem uma meta-análise bem interessante sobre curcumina que ela mostrou um bom resultado. Só que quando a gente vai analisar a dose, tem resultados falando de 50 miligramas a 3 gramas por dia. Então, às vezes a pessoa vai comprar um suplemento que, sei lá, em média, né, os suplementos prontos, sei lá, 180, 400, 500 miligramas, talvez para aquela pessoa vai ser um bom resultado, talvez para outras pessoas seria necessário uma dosagem maior, talvez feita até com manipulação. Mas a curcumina ela é interessante. E o alho,
tem uns estudos bem interessantes mostrando que para o IMC, para o peso, ele não interfere tanto, mas tem já um resultado promissor e ajudando na diminuição da circunferência abdominal. Chamando a atenção também para a dose, que geralmente esses suplementos eles precisam de uma dose um pouco mais alta do que aquelas padrão que a gente encontra no mercado. Então, o alho, por exemplo, mais ou menos assim, 300 miligramas 4 vezes por dia, o que alguns estudos mostram. É uma dose relativamente alta. Então, pensando em novidades aí, tendências do mercado, eu chamaria atenção para esses dois. Fantástico, super interessante. E você comentou uma coisa que é o que te dá tranquilidade no travesseiro, para mim também é super relevante, que a gente sempre destaca o quanto o suplemento é a cerejinha do bolo. Porém, é bem comum as pessoas pensarem no suplemento como a solução milagrosa. E aí, ainda pensando nesse cenário atual, eu queria ver da sua experiência, como é que está isso? É comum, assim, já tem mais consciência no uso correto do suplemento ou ainda existe muita desinformação? Eu acho que tem muita desinformação aí. Mônica, o excesso de informação ele traz para mim essas duas causas aí. Ao mesmo tempo que as pessoas estão mais informadas, é meio complexo, é meio maluco até de você pensar. Parece que quanto mais informação as pessoas têm, mais desinformadas elas ficam. E aí eu acho que cabe aos profissionais de saúde, né, médicos, nutricionistas, também reverem a forma com que passam essa informação. Porque quando a gente olha, por exemplo, uma notícia do Google, de um site qualquer, eu até entendo que ali é uma linguagem mais para dia a dia que a pessoa utiliza. Agora, você olhar profissionais de saúde dizendo que isso aqui emagrece, aquilo ali emagrece, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu diria assim, eu acho que as pessoas estão mais interessadas, elas estão mais curiosas em aprender sobre o tema e não simplesmente tomar e emagrecer, mas eu acho que tem muita desinformação ainda. E eu observo isso, por exemplo, toda vez que eu atendo um paciente para emagrecimento, eu pergunto, qual é a tua meta? Em quanto tempo você quer chegar? O que é que você espera que a gente faça aqui? E as pessoas têm trazido metas cada vez mais fora da realidade. Cada vez mais fora da realidade. E a gente acha que tem coisa que parece que é meme, né? Para utilizar uma palavra da moda, mas não é assim. Eu escuto muitas pessoas aqui, a pessoa fala realmente com convicção. Eu gostaria de perder 10 quilos em 2 meses. Eu queria daqui até meu aniversário em maio perder X quilos, e ela realmente acha que tem algum... E aí vem aquela pergunta que a gente recebe no consultório. Mas, doutor, não tem nada que a gente possa fazer para acelerar um pouquinho a pessoa pensando no suplemento. Então, pensando em acelerar o resultado, não vejo muito nesse sentido, mas eu acho que cabe aí os profissionais reverem um pouco a forma que estão passando a informação. Eu concordo, assim embaixo, assim, rever a forma que está passando e até nesse momento que você está colocando como paciente, né, de fazer esse manejo de expectativas para corrigir as desinformações que estão sendo passadas por aí. Igor, então, para uma pessoa que está pensando em colocar a suplementação como parte da sua jornada ali no processo de emagrecimento, quais seriam as principais recomendações que você daria para essas pessoas? Você fala assim, em termos de indicação de suplemento? Em termos de como iniciar, eu estou pensando, eu quero usar a suplementação para me ajudar, uma coisa Vai ajudar. o processo, por onde eu começo? Nesses casos, eu entendo que a pessoa, quando ela começa um processo de emagrecimento, geralmente ela tem aquela expectativa de usar alguma coisa fora da dieta. É normal isso, a pessoa se sente até mais estimulada em fazer aquilo. Então, nesses casos, eu digo a gente começar com coisas que são mais naturais, que é um suplemento que você vai ter vários benefícios para a tua saúde e pode ser que ele ajude também você no processo de emagrecimento. Eu não indicaria aqui nem para as pessoas que, olha, eu começaria com esse suplemento para emagrecer. Eu, sinceramente, eu não diria nenhum nesse sentido. Mas, eu, sem dúvida nenhuma, indicaria o Psyllium. Nesse caso, se a pessoa não tiver nenhuma restrição. Por quê? Porque o Psyllium hoje, a gente tem vários estudos mostrando que ele ajuda no emagrecimento, mas como consequência de alguns outros benefícios que ele traz. Então, os estudos mostram que Psyllium
Eu li uma revisão recentemente mostrando que, em alguns casos, o psyllium ele chegou a ajudar em perdas de até 4 quilos. Ajudar, né? Claro, contando com a dieta. Por quê? Porque o psyllium, além de melhorar, tem uma boa quantidade de fibra, vai ajudar bastante, vai ajudar na saciedade, vai ajudar no trânsito intestinal, que muitas pessoas hoje têm dificuldade, ajuda no controle tanto do LDL, colesterol, quanto do triglicerídeo. E uma coisa que eu acho importantíssima nele, que muitas pessoas que buscam emagrecimento têm problemas, eles nem sabem, que é uma sensibilidade à insulina ruim. E o psyllium ajuda muito nesse processo também. Então, se eu tivesse que indicar se a pessoa quer começar, não iria para termogênico, nada nesse sentido. Eu pensaria no psyllium. E se a pessoa não tiver nenhuma restrição, que aí já estou falando de termogênico, vários estudos mostram o chá verde como sendo uma boa alternativa para baixar peso e IMC. Qual é o problema do chá verde? O psyllium, eu acho que não tem... Claro, qualquer pessoa pode ter alguma reação não tão interessante, mas eu, por exemplo, nunca atendi nenhum paciente que tomou psyllium e teve alguma coisa negativa. O chá verde, ele não é para todo mundo, porque, queira que não, ele acaba sendo termogênico. O chá verde, li também já alguns estudos bem interessantes, mostrando que, caramba, você pega lá o estudo, ajuda na perda de peso e na diminuição da sofrência abdominal. Ok, qual a dose? Eu já vi estudo que a dose era 4 xícaras por dia, mais 2 cápsulas de suplemento. É uma dose muito alta. Então, se a pessoa não tem problema em utilizar o chá verde, não é hipertensa, não tem nenhuma sensibilidade a isso, se tomar chá verde ao longo do dia seria interessante, mas no top 1 eu colocaria que sim. Perfeito. E aí, isso seria de com quais suplementos começar. Eu acho que vale a pena também a gente sempre fazer aqui o chamado, né? De você está querendo começar, procure seu nutricionista, procure seu profissional, porque ele vai fazer essa avaliação mais individualizada, em que às vezes sua dieta comer, às vezes a dieta junto de algumas coisas que podem estar ali, não especificamente para o emagrecimento, mas sim para auxiliar, por exemplo, a manter a saciedade, suplementação de proteína, por exemplo, uma suplementação de colágeno, que não vai ter esse mecanismo direto para o emagrecimento, mas ele pode auxiliar. Ou identificar que a pessoa tem uma inflamação e trabalhar, talvez, com alguma coisa que exatamente, um ômega 3. E tudo isso vai partir de uma avaliação bem individualizada. Perfeito. Vamos pensar, então, que a pessoa já está nesse processo. Ela fez o caminho certinho, está ali na sua avaliação individualizada. Quando a gente pensa em emagrecimento, tem vários processos, tem várias coisas que estão envolvidas. Então, tem questão de inflamação, tem questão de, você falou, a resistência à insulina, que pode atrapalhar. A gente pode pensar em aumentar o gasto energético da pessoa, a gente pode pensar em diminuir o apetite, aumentar a saciedade. Esses processos que estão envolvidos no emagrecimento, como a suplementação pode ajudar? Vamos lá. Aquela mais comum é que, na minha opinião, a minha visão profissional deveria ser a última alternativa, que é essa preocupação exagerada que as pessoas querem aumentar o gasto calórico, aumentar a termogênese. Por quê? Tem suplemento que ajuda? Tem. A cafeína, por exemplo, é super estudada, que se estiver na dose correta, para a pessoa adequada, ela ajuda. Só que é um efeito temporário e muito pequeno, pensando em emagrecimento. Então, às vezes, a pessoa está gastando com suplemento para aumentar, como eu já vi, sei lá, 30, 40 calorias de um gasto calórico. Talvez se fizesse uma série a mais na academia, eu tivesse um treino melhor, isso já seria resolvido. Talvez se dormisse melhor, isso seria resolvido. Mas, assim, pensando no aumento do gasto calórico, eu acho que a cafeína, ainda para mim, é o carro-chefe aí que a gente pode utilizar com as pessoas. Pensando, por exemplo, no processo de quebra da gordura, aí é muito polêmico isso que eu vou falar, porque é um suplemento que durante muito tempo as pessoas usavam, que foi a L-carnitina. E quando você pensa na L-carnitina, por exemplo, tem muitos estudos que mostram que a L-carnitina ela faz parte do processo
da lipólise, que é quebrar a gordura. Só porque muita gente, principalmente o leigo, às vezes não entende, é que quebrar a gordura não significa necessariamente queimar essa gordura, né? Fazer a oxidação dela. Mas pensando nisso, sim, a gente pode pensar na carnitina, num outro suplemento para pensar na quebra da gordura, mas na minha visão profissional, eu não costumo utilizar essa estratégia, que para mim ela é uma das últimas que eu quero pensar. No topo, aí sim, pensar em suplementos na melhora do apetite, que o que a gente precisa nas pessoas hoje, que muita gente procura nutricionista, cara, eu tenho muita fome, eu não consigo seguir uma dieta, e eu não consigo ter horário. Você regular o apetite dessa pessoa, aí sim, aí eu acho bacana. Já falamos do pistilho, que eu acho que também vai ajudar muito nesse processo. Aí tem um outro suplemento que os vegetarianos, os veganos utilizam bastante, e que já tem estudo mostrando que ajuda nessa regulação do apetite, que é a espirulina. A espirulina ela é bacana, só que ela ainda tem um custo elevado a depender da dose que a gente vai trabalhar. Tem um estudo bem interessante que ele mostrou que a suplementação de espirulina durante 8 semanas, associado a um treino resistido de circuito, ajuda bastante a diminuição do peso e do apetite. Achei bem interessante isso. Mas pensando naquilo que é mais comum, apetite, whey protein. Super estudado, super respaldado pela literatura. O cuidado que a gente precisa ter com whey, eu não sei qual é a tua visão, mas é que para mim se banalizou o consumo de whey. Aí se fala, o whey ajuda na saciedade. Ok. Concentrado, isolado, hidrolisado, eu fico vendo as pessoas gastando com whey isolado, hidrolisado, muitas vezes sem a menor necessidade. Então, whey protein. A pessoa começa a tomar o whey e diz, poxa, meu apetite não diminuiu. Claro, ela pegou um whey, tomou com água em um determinado horário, e o fato de ser proteína não significa dizer que para todo mundo vai funcionar da mesma forma. Tem um estudo que eu gosto muito que fala do uso de whey para diminuir peso e para ajudar na regulação da glicemia em pacientes diabéticos. E tem até uma imagem nesse estudo que ela mostra como o whey atua no cérebro da pessoa, e está muito bem explicado que uma das principais ações do whey seria atuar na diminuição do apetite, aumentar a saciedade. Só que a minha recomendação quando eu vou prescrever o whey pensando em emagrecimento, partindo do pressuposto que vai melhorar a saciedade e o apetite, eu costumo utilizar, para a maioria das pessoas, um bom whey concentrado com leite ou algum laticínio, um iogurte, um leite em pó, porque vai dar, além da quantidade de proteína ficar ainda um pouco maior, a saciedade é maior, o sabor é melhor, o sabor é muito melhor, e aí muitas vezes a pessoa vai acabar pecando, porque se ela não tiver um bom acompanhamento de nutricionista, tudo bem, se eu pegar o whey, colocar leite, fruta, aveia, vai ficar muito bacana, mas talvez vai exceder as calorias que a pessoa precisa no processo de emagrecimento. Mas estando bem encaixado, aí eu partiria com whey para controle de apetite. Perfeito. Agora a gente passou em vários aqui, então vamos fazer um resuminho e a pergunta que não quero calar, o centro da nossa entrevista hoje, pensando em emagrecimento, então, o que vale a pena suplementar? Pensando no público geral, whey protein. Eu acho que vale a pena suplementar. Só tendo cuidado de deixar claro para as pessoas que hoje as pessoas têm uma preocupação muito grande com meta de proteína. Então, às vezes, quando eu falo em whey para emagrecimento, eu não estou pensando em bater meta de proteína. É como suplemento mesmo, alguma coisa a mais que a gente vai encaixar na dieta, claro, bem calculado. Mas eu acho que o whey, ele é muito estudado, tem muito respaldo na literatura. Então, se eu tivesse que escolher uma assim, que vale a pena, o whey vale a pena. Se ele estiver bem encaixado, principalmente se a pessoa tiver treino de musculação ou alguma outra atividade física, acho que vale a pena. E o psyllium. Então, para mim, o whey e psyllium vale muito a pena da gente trabalhar no processo de emagrecimento. Eu não estou falando muito não falei ainda aqui sobre creatina, porque assim, eu tenho muita ressalva na creatina para o emagrecimento. Pode auxiliar também? Pode, mas, sabe, creatina pensando numa pessoa que não treina,
Vai ter benefício? Vai, mas será que somente acrescentar a creatina vai ter alguma melhora no apetite, alguma coisa assim? Para que eu vou fazer se eu tenho whey? E quando eu falo whey, pode ser um colágeno em algumas situações. A gente, em vez do whey, pode utilizar um bom colágeno. Também teria esse uso aí. Então, eu ficaria com whey com psyllium. E lembrando do início da conversa, deixaria aí uma luzinha amarela de atenção para o alho e para a curcumida. Perfeito. Eu assino embaixo 100%. Essa questão da creatina, eu acho que a creatina, sinceramente, hoje é boa para todo mundo. Exato. E eu entendo o que você está falando, assim, não é um suplemento que a gente fez para emagrecimento. Eu acho que o alerta com relação à creatina é muito mais, tipo, saibam que ela não vai atrapalhar. Porque tem gente que tem. Exato. Então, se tem uma indicação por outro motivo, não tem problema, ela não vai atrapalhar o emagrecimento. Mas o foco dela não vai ser esse emagrecimento. E o que Eu você falou... sempre tem uma frase que eu utilizo com qualquer pessoa, qualquer paciente, qualquer cliente meu que me pergunta se pode suplementar. E geralmente as pessoas perguntam hoje muito sobre a creatina. Então eu tô lá conversando, fazendo a dieta da pessoa, Igor, eu posso tomar creatina? E eu digo, pode, praticamente todo mundo pode, vírgula. Mas você precisa. O que é que... Então, para mim, o ponto-chave da creatina, como a gente sabe que hoje é mais fácil a gente perguntar quem não pode tomar, é mais fácil a gente pensar quem não pode, mas eu pensar assim, o que eu espero? Então, sempre, independente se a gente está falando de emagrecimento ou não, acho que a pergunta central que qualquer pessoa deve se fazer antes de tomar qualquer suplemento é o que eu espero desse suplemento? Muita gente chega para mim e diz assim, não quero tomar creatina. Tá, tudo bem, por que você quer tomar? Porque eu acho que vai me dar mais gás para o treino. Olha, se o objetivo é esse, eu não sei se você vai realmente ser beneficiado com isso. Não, Igor, eu treino já 6 meses na academia, com um personal, estou podendo bem organizado, quero aumentar a minha força. Opa, a gente aqui já pode pensar. Até porque a creatina hoje pode usar com idoso para prevenir perda de massa muscular, paciente diabético, esse é muito uso dela. Agora, pensando em emagrecimento, é como você falou, ele não vai atrapalhar. Agora, também não pode colocar o crédito nela achando que a pessoa vai emagrecer por causa disso. Perfeito. Igor, muito obrigada. Dicas super práticas. Fiquem aí que já voltamos com a NutriResponde. Igor, hoje no NutriResponde, a gente vai fazer uma dessas coisas que as pessoas sempre adoram, sempre tem muita curiosidade com relação aos mitos e verdades relacionados à suplementação para o emagrecimento. Então, vou te falar algumas perguntinhas rápidas sobre os mitos e verdades. Você me fala se é mito, se é verdade, uma explicação bem breve de por quê. Ok. Vamos para o primeiro. E tem, inclusive, que você já derrubou, que é o whey protein gorda. Eu diria meio mito. Pensa no whey protein engorda? Não, ele é mito. Mas se você não souber encaixar bem na dieta, ele ou qualquer alimento, porque caloria pode engordar, mas é que ele atrapalha o emagrecimento, não, é mito. Perfeito. Existe algum suplemento ideal para diminuir o apetite? Não, ideal, eu diria não. Mas hoje, eu acho que como a gente já falou aqui, eu acho que o psyllium hoje, carro-chefe aí pensando nesse sentido. Hoje, o meu ideal hoje seria o psyllium. Perfeito. E as pessoas que têm problemas hormonais, elas não podem utilizar suplementos de emagrecimento? Mito, podem sim. A questão é,
geralmente, pessoas que têm problemas hormonais, como, por exemplo, problema de tireoide. Pessoa que tem problema de tireoide tem que ter muito cuidado ao usar termogênica, para ter que ter uma boa prescrição aí do profissional. Mas não impede a pessoa de tomar, não, seria mito. E esse é o próximo, inclusive. Os termogênicos sempre fazem mal? Mito, sempre não, mas são muito perigosos e para a maioria das pessoas traz mais malefício do que benefício. Perfeito. Tem mais um, que é bem comum, mas que a gente também já abordou, é só para botar aquela cerejinha no bolo aqui, que é creatina engorda. Não entendi. Creatina engorda. Não, não engorda, de jeito nenhum. Engorda não. Talvez esse seja o maior mito que as pessoas têm com a creatina, mas não, não engorda. O acúmulo de água que a pessoa vai ter pela creatina é muito mais intramuscular, então não tem esse efeito que as pessoas pensam na balança, então mito. Perfeito. E para a gente fechar, eu acho que vai deixar a sua consciência muito tranquila, porque foi até o primeiro que você trouxe, a suplementação sozinha é suficiente para emagrecer. Jamais, jamais. Você pode gastar até medicação, você pode comprar até medicação sozinha, não vai resolver. Você pode pegar todos os suplementos que a gente falou aqui, você pode comprar o melhor que existe no mercado. Se você simplesmente tomar e não ajustar rotina de sono, dieta, exercício, não vai adiantar nada. Perfeito. Assino embaixo, Igor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Aproveitem essas dicas, voltem, assistam os outros programas que a gente tem sobre emagrecimento. Se fala bastante de todos esses aspectos, tem sobre sono, tem sobre inflamação, tem sobre cada uma dessas partes que a gente abordou aqui hoje. Então, aproveitem muito, curtam, compartilhem, com muito carinho na nossa. A gente se vê. Fechado. Obrigado, espero que tenha gostado. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado, beijo, precisando, tô às ordens, só chama. Vou chamar. Tá bom? O programa vai entrar já hoje, viu? Ah, bacana, vou ver então. Obrigado, beijo, gente. Tchau. Tchau.